Painel Valdes Rodrigues. Oferecimento Ótica Via Prisma. Você merece o melhor. Castor. Um sonho de colchão. Alô, amigos, um abraço. Estamos chegando aqui pela TV Bem, o canal 10 da NET Franca, com o nosso programa de entrevistas, o Painel, programa que recebe personalidades bastante conhecidas dos vários segmentos da atividade em nossa cidade, esportistas, políticos, músicos, enfim, são pessoas bastante conhecidas que vêm aqui contar um pouco da sua vida e da sua atividade. Eu tenho um prazer enorme de estar recebendo hoje um querido amigo de longa data, é uma pessoa das mais ilustres de nossa cidade, que é o doutor Ari Pedro Balieiro, ele que já foi prefeito de nossa cidade e agora está na vice-prefeitura. Não é? Bom, os planos dele para o futuro ele conta daqui a pouquinho. Prazer recebê-lo. Prazer é meu, Robson. É muito importante para a gente quando ouve um amigo dizer amigo de longa data. É verdade, não é? Então, com muita alegria, eu estou aqui saudando os seus telespectadores, a você, um baluarte da nossa imprensa, e essa simpatia que é... Você não é candidato a nada, não? Essa simpatia sua, né? Essa simpatia sua. Mas o que você fez pela sociedade francana, em termos de comunicação, também é uma coisa, é um tesouro, sabe? A gente guarda no fundo do coração. Estou à sua disposição. Muito obrigado, maravilha. Como é que foi a infância do doutor Ari? Infância em Franca. Eu nasci em Pedregulho, mas eu vim para Franca, eu tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Uma infância deliciosa, infância que eu me lembro naquilo que eu pude curtir, né, de família, porque quando eu vim ao mundo, em 1931, nós já éramos 5 irmãos, eu fui o 6º irmão, né, e eu era de uma família de 10 irmãos. Então a infância, nós tínhamos muita amizade entre nós mesmos, mas eu me lembro das casas onde eu morei. Eu morei ali no Largo do Mercado, hoje é o terminal rodoviário, naquela esquina ali onde meu pai faleceu. Eu jogava bolinha de gude, começava ali na área do mercado, na Praça do Mercado, que era de terra, e ficava jogando bolinha de gude com a turma, a gente ia passeando pela cidade toda. Existiam 2 ruas pavimentadas, a Voluntários da Franca e o Miolinho ali da praça, o resto era terra. Então nós podíamos curtir a Franca inteira jogando bolinha de gude. Uma infância simples, uma família muito grande, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, não tínhamos nada de excesso, eu tive acesso a uma educação maravilhosa, que foram os meus anos de primário, né? Naquele tempo a gente falava primário, professoras sensacionais, que eu me lembro o nome e sobrenome das 5 professoras que eu tive no curso primário. Sim. Então me formei muito bem, tive uma formação também muito filosófica e muito voltada à espiritualidade com os agostinianos. Fui coroinha em Franca por muito tempo, lá na Capelinha, na Matriz, né, que hoje é catedral. Então aprendi muito com os padres agostinianos, na ética, na moral, e aprendi muito com as minhas professoras. Foi uma infância muito feliz. Viu? Estudou onde? Muito Fez feliz. o primário onde? Eu comecei no Coronel Francisco Martins, mas sabe aquele prédio das irmãs atrás ali da catedral? Ali era uma casa velha que alugou 3 salas para o Estado para implantar ali 3 classes. Eu comecei ali meu primário, depois eu passei para o Coronel Francisco Martins, depois passei quando o IETC foi construído e instalaram lá a escola de aplicação. Então eu tirei meu diploma lá no IETC, na escola de aplicação. E como eu não tive idade suficiente para entrar no ginásio, porque eu tinha que fazer 11 anos até dia 30 de junho, eu sou 10 de julho. Então eu tive que repetir o 4º ano. Então eu fiz 5 anos de primário. Sei. Quer saber o nome das minhas professoras? Do primeiro ano. Dona Carmen Silva. Dona Carmen. 2º ano, Dona Aurora Carneiro. 3º ano, a Dona Adelaide Marciano.
quarto ano e quinto ano, a dona Carmen, esposa do Dr. Nicásio. Lembro o nome e sobrenome de todas elas. Fui apaixonado por uma delas, como acontecia em toda a infância, né? Eu era apaixonado pela dona Adelaide Marciano. Ela era minha... apaixonado mesmo, coisa de criança, de 7 anos, 8 anos, né? Eu, inclusive, escrevi uma crônica quando ela faleceu, que me pegou de surpresa, ao mestre com carinho. Eu tenho... Então, Valdo, eu sou daquela época em que a professora primária era a terceira, quando muito a quarta autoridade do município. Primeiro era o prefeito, segundo o juiz de direito, terceiro o vigário da paróquia e a quarta autoridade era a professora, para quem nós tínhamos reverências todos os inícios de aula, com quem nós aprendemos. Eu aprendi a ler poesia, a interpretar poesia, aprendi a ler, aprendi a cantar, aprendi trabalhos manuais. Quer dizer, uma educação que me formou em 50% do que eu tenho hoje de linha, de apaixonado pela educação. Que maravilha tudo isso, não é? Como a educação. Então, o senhor disse aí, eu também estava aqui, ó, rememorando as minhas primeiras professoras, né? Primeiro ano, dona Elza Foster, segundo, dona Noquinha, dona Terezinha no terceiro ano, dona Laura de Melo Franco no quarto ano primário. Isso aí, o senhor, eu e tal, daquela geração e tal, se lembra com muito carinho dos professores. Agora vai perguntar essa meninada hoje aí, sei lá, viu, se lembra, né? Infelizmente, né, doutora? Infelizmente. A interação da escola com o aluno, da professora com o aluno, era uma interação família. Eu, por exemplo, quando eu estudei no primário aqui em Franca, eu tinha só um horário, né? Eu estudava das 7 às 11. À tarde, eu ia junto com colegas para a casa da professora aprender outras coisas com ela. Entendeu? E você falou o nome aí, dona Noquinha, foi minha catequista. Para fazer a primeira comunhão com dona Noquinha. Bons tempos, né? Bons tempos e tal. Agora, crescendo um pouquinho, dizem que o senhor foi muito namorador, é verdade? Não é verdade. Não? É porque é o seguinte, eu me formei em São Paulo, e eu tive uma namorada em São Paulo e fui noivo em São Paulo. E quando eu mudei para Franca, eu era noivo dela, né? Dessa namorada. É uma pessoa maravilhosa, etc. Mas não deu certo, desmanchei. Depois, aqui em Franca, a primeira pessoa que eu encontrei para namorar foi a Luzinete, e casou com ela. Casei com ela. Então é só fama de namorador. E vivemos juntos de 1957 a 2000, quando ela faleceu. Então, não namorei muito, não. Aí hoje eu sou namorado da minha atual esposa. Então, não é ex-namorado. Ex-namorado, né? Tá bom. A Marinês aqui. Agora, quem eram os seus companheiros de infância? De infância, de juventude, de passeios, né? Tempo de solteiro. Ô, Valdes, com relação à infância e à pré-adolescência, eu me lembro de alguns companheiros maravilhosos, porque eu mudei para São Paulo em 1942, eu tinha 11 anos. Sei. Então, aquela turminha dos 6, 7 anos até os 11, Jacó Zinader, Rode Correia, Moacir Faleiros, o Álvaro Alvinho, e nós nos reunimos na casa do filho do seu Carmelino Correia, que morava ali na Saldanha Marinha, tinha um quintal enorme, nós nos reunimos lá para fazer alguma coisa espantosa. Nós tínhamos um grupo de 6, 3 eram apaixonados pelo Orlando Silva, 3 pelo Vicente Celestino. Nós disputávamos entre nós, agora é sua vez de cantar. Então nós cantávamos, velho. Então é o seguinte, isso aí da pré-adolescência. A minha turma mais de amigos, assim, jovens, foi em São Paulo, né? Eu me formei, então, São Paulo é uma cidade muito cosmopolita, então é muito difícil você fixar amizades, né? Porque uma hora você está morando na Zona Norte, de repente você está morando na Zona Sul. Né? Então, agora, quando eu vim para Franca, eu tinha uma amizade com um grupo um pouco mais velho do que eu, coisa interessante, porque eu era muito amigo do Chico Damasceno. O Chico era meu compadre, né? Meu padrinho de casamento e meu compadre. Chico Damasceno foi um grande jogador de basquete. E ele está vivo até hoje. Está vivo, mora Chico em Ribeirão.
Então eu me juntei à turma dele, que era o Chico, o Pedroca, o Juquinha Vilheno, o Noemi Marangoni, o Dedé, que era o Rodrigues Alves, o Delcides Flauzino, essa turma que era a minha turma. Sim. Então era uma turma um pouco mais velha do que eu, mas que eu gostava muito de estar junto, porque nós conversávamos muito também a respeito da vida, né? Gente mais velha, mais nova. Uhum. E tive, assim, um contato mais para próxima do adulto já formado, que eu vim para São Paulo formado, com esse pessoal. Sim. Mas me lembro com saudade de muitos deles. E da turma do baile Noite Colorida? Do Iara. Eu fui o segundo presidente do Iara. O Iara fundou-se aqui em Franca, né? O primeiro presidente foi o Tonho Rosa, o segundo fui eu. Primeiro, eu me lembro, a gente fazia aquela turma deixa eu ver quem mais que eu podia lembrar, do Henrique Marconi. Henrique Marconi. Henrique Marconi, que eram do Iara, né? O Alfredinho Bittar, o Mitre Bittar, o Tonho Rosa. Nós éramos uma turma que, inclusive, nós éramos uma turma de futebol, né? Uhum. E jogávamos futebol aqui em Franca. Então, a turma que me lembra muito, a gente tinha aquelas noites coloridas, tinha um barzinho ali que nós formamos, não sei se você lembra, nós implantamos ali na Praça Nossa Senhora da Conceição, em cima de onde era Chevrolet. Tinha um barzinho que a gente reunia, a gente chamava de Bambu. Barzinho à noite, que a gente ia ouvir música, dançar. Foi uma época muito gostosa da minha vida, sabe? Né? E um grande amigo que eu tive aqui em Franca, mais velho que eu, o Elias Anawati. Por quê? Ele era cinéfilo e eu sou cinéfilo. Até hoje, mas eu não sou muito de ir ao cinema. E nós íamos ao cinema todas as noites. Porque aqui mudava o filme toda noite, né? Eu e Elias. Nesse meu livro eu falo, reproduzo aquela história no escurinho do cinema, né? Contava, exato, porque realmente era a forma de lazer, não é, preferida, era o cinema. Até para quem não ia todas as noites, né? A gente tinha como programa obrigatório, chegava no sábado, tinha a primeira e a segunda sessão, né? Do São Luís, Odeon, Avenida Santo Antônio e tal, aquela coisa. E no domingo também, né? Também tinha o FUTIC, né? Na Praça Nossa Senhora da Conceição. Os homens rodavam no sentido horário, as mulheres no sentido, as moças no sentido anti-horário, e cada cruzada era uma flertadazinha. Uma flertada, né? Muito bom. Bons tempos, né? Bons tempos. O doutor Ari sempre foi muito bem informado. Eu me lembro até que quando de uma das participações do programa do Silvio Santos, Cidade contra a Cidade, tinha lá um quadro e que o doutor Ari ficou, né, assim, na expectativa que, se fosse confirmado, iria representar a Franca para responder umas perguntas. Lembra-se disso? Lembro, e muito bem. E nós ganhamos com a minha resposta final. Exato, que era quem foi que soltou, qual país que soltou o segundo satélite artificial, né? Eu não me lembro foi a mais. China, né? A China, o pessoal falou. E o rapaz que competiu comigo, um professor de São Carlos, o Rio Claro, não sei, inteligente, e um rapaz, um professor muito conhecedor, mas nessa hora ele deu uma mancadinha, eu aproveitei, nós estávamos ali, né, parelho. E eu acertei e nós ganhamos o título. Gosta mais de ler, de ver filme na televisão? O que aprecia mais? Eu gosto muito de ver a televisão. Não só na parte informativa, como na parte esportiva também, e filmes. Agora, a leitura, Valdes, eu sou obrigado a confessar. A impaciência tomou conta de mim. Então, eu estou muito vagabundo para ler, sabe? Assim, começo a ler um livro, daqui a pouco paro. Eu já fui muito mais leitor assíduo do que eu sou hoje. Mas o livro é um tesouro fantástico, porque ele não se desfaz. Você, quando lê um livro e gosta do livro e participa do tema do livro, você pode guardar que a outra vez que você for pegar é a mesma coisa, é o mesmo tema, é a mesma participação. O livro é tesouro, viu? Eu acho que hoje a moçada, inclusive a juventude, lê mais do que no meu tempo. Porque tem mais oportunidade também, né? Tem mais literatura para ler, né? Mas eu hoje sou obrigado a confessar, estou meio vagabundão para ler. E essa atual geração não está muito bitolada em internet, não? Muito?
Acho que está toda ela. Toda, né? Muito fácil. Eu estou curtindo agora meus netos que são da parte da Marinês, né? O meu neto de 6 anos, parte da Marinês, ele entende mais de computador, de internet, de qualquer coisa que você pensar do que eu. Eu sou analfabeto. Eu costumo dizer também que eu sou analfabeto. Nossa geração ficou preguiçosa, não é? Muito preguiçosa. Muito preguiçosa. Eu tenho então... preguiça de ficar no computador e aquele negócio daquele flechinha andando para lá, agora você põe, agora você põe. Eu não gosto muito daquilo, não. Eu gosto da coisa preparada. Por exemplo, agora, fazendo um pequeno parênteses, se me permite. A minha filha está viajando para o Oriente, para a Ásia. Ontem ela mandou um e-mail para mim de Bangkok. E ela contando as coisas lá, mas eu tive a noção nítida da presença dela e dos meus netos, que estão com ela, que são os filhos dela, por causa de ler o que ela estava escrevendo. E ela estava em Bangkok, que são 15 mil quilômetros daqui, né? Então eu acho que é uma coisa assim inexorável. Isso aí não tem jeito, é irreversível. A comunicação hoje é instantânea, é importante. Você perde ou ganha uma jogada em fração de segundo hoje. Você salva e não salva uma vida em fração de segundo por causa da informática, né? Então, respeito muito, mas não tenho muita paciência não. Eu prefiro o cineminha, viu? Bom, daqui a pouquinho, logo depois de um rápido intervalinho comercial, o doutor Ari Pedro Balieiro vai dizer como surgiu assim o interesse pela política. Um instante só, nós já voltamos. Vender, a Ótica Via Prisma tem tudo a ver com você. Bom atendimento, bom preço e qualidade. Sua visão é nossa prioridade. A Ótica Via Prisma tem tudo a ver com você. Calçadão da Marechal Deodoro 1377 Centro. Telefone 37240019. Ótica Via Prisma. Castor, loja da fábrica em Franca. Um resistente e confortável colchão, Colchões Castor, projetados e produzidos em alta tecnologia. Loja da fábrica exclusiva Castor, colchões e jogos de estofados ao alcance de todos. Ei, você aí das cidades da região, vem até Franca, é loja da fábrica exclusiva Castor, um sonho de colchão, próximo ao Franca Shopping. Bem, nós estamos de volta. Agora, antes de recomeçar o papo muito agradável, por sinal, com o doutor Ari Pedro Balieiro, eu quero levar um papo com você aí sobre a Castor Colchões, que tem uma linha completa de colchões, travesseiros, camas, camas box, cabeceiras, estofados, não é? Produtos da melhor qualidade mesmo. Tem conjunto box casal Castor em molas ensacadas para até 150 quilos por pessoa, pilotop duplo, 10 anos de garantia, sabe quanto? R$ 1.499 à vista ou R$ 149,90 mensais. Mas é coisa chique, coisa chique. Conheça também a linha de estofados e poltronas da Castor. Produtos com opções em cores, revestimentos, um design moderno e qualidade garantida. Aliás, a Castor tem 2 lojas em Franca. Uma na Avenida Rio Amazonas, ali pouco abaixo do Franca Shopping. E outra loja na Avenida Ismael Alonso e Alonso. Castor, um sonho de colchão. Muito bem, volto a conversar com o nosso amigo doutor Ari Pedro Balieiro, que é o atual vice-prefeito. Mas doutor Ari já foi vereador, já foi prefeito, já foi tanta coisa, né, doutor Ari? Como é que surgiu o interesse pela política?
Eu conto com muita alegria. Em 1980, logo depois que eu vim para Franca, eu vim para Franca em 55, primeira eleição que teve, eu fui candidato a vereador e não fui bem votado, não. Em que ano foi isso? Foi 1962, 63. Mas tinha ficado muito tempo fora de Franca também, não, né? eu tinha chegado. Não, mas não fui porque tinha candidatos melhores. Bom, mas aí, em 1981, 80, 79, eu me tornei um crítico violento da política. Mas eu era até inconveniente. E eu conversava muito com a minha esposa, a Lucinete, né, já falecida, muito inteligente, professora, pedagoga, intelectualizada. E eu conversava muito com ela e um dia ela chegou para mim e falou assim: eu não aguento mais você falar bem mal da política. Você vai fazer uma coisa. Eu falei: o quê? Vai lá para mudar, tentar mudar. Aí eu fui candidato a vereador e fui eleito. Em 1982, e 76. Fui eleito vereador, fui colega do Cid na Câmara. Sim. Naquele tempo eu fui eleito pela Arena e o Cid pelo MDB, né? MDB. E nós tivemos duelos homéricos lá, e bem lembrados, né? Bastante lembrados. Aí eu fui eleito vereador. Quando nós terminamos 76. o mandato... 76, fui eleito vereador. E quando nós estávamos no meio do mandato, o governo militar, que já tinha se instalado, né, há algum tempo, mudou a regra do jogo, passou para 6 anos. Então fui eleito por 4 anos e fui vereador 6 anos. 6 anos. Aí eu saí do vereança e eu tinha uma certa queda pela atitude meio de esquerda do PMDB, do MDB. Tinha uma queda, né? E tinham sérias restrições a atitudes da Arena, naquele tempo era o PDS. Né? Então eu fui convidado, passei para o PMDB. Fui convidado, entrei no PMDB. Aí o Sidney me convidou para ser candidato a vice-prefeito com ele. Em 1980. Nós fomos eleitos em 1982, né? Aí eu fui candidato e fui eleito. Então, no primeiro ano de mandato dele, eu ocupei... Não, primeiro não. Eu falei, eu não quero participar da administração. Mas aí, depois de um ano, ele me chamou, sentiu necessidade do meu conhecimento, da minha experiência, da minha formação profissional, que eu sou arquiteto, e queria que eu assumisse a Secretaria de Planejamento. E eu, então, fui para a Prefeitura e trabalhei com ele como secretário de Planejamento por 2 anos. Depois de 2 anos eu saí também, porque não me interessava muito não, né? Aí ele foi para a VASP, em 87, eu era vice-prefeito. E eu me lembro muito bem desse episódio. O Sidney é muito combatido por esse fato, mas pouca gente se dá conta do seguinte. Ele conversando comigo, muito sincero, né? Falou: olha, eu fui convidado para ser presidente da VASP, pelo Quércia, e eu quero saber se você assume a prefeitura. Falei: claro que eu assumo, sou vice-prefeito, só que tem uma coisa, eu acho que você está fazendo uma bobagem. Ele falou: mas por quê? Falei: prefeito de Franca, para mim, é muito mais de expressão política e social do que presidente da VASP. Ele falou: mas é que o presidente da VASP, a VASP tem o status de secretaria. Eu falei: nesse aspecto eu estou com você. Franca vai ter um representante, o seu prefeito, como um secretário de governo. Aí eu te apoio, você pode ir que eu assumo. E ele acabou indo, né? E eu assumi a prefeitura em 4 de abril de 1987 e administrei a prefeitura até o final de 88. Depois foi um hiato, nós tivemos um candidato em 1988 derrotado na eleição, que foi o Roberto Enckler, foi candidato. E o apoio do Sidney, ele era na VASP, foi considerado importantíssimo, como era mesmo, né? Ele tinha prestígio político. Mas nós fomos derrotados, ganhou o Maurício, né? Foi o Grupo Novo. Grupo Novo. Grupo Novo, não é? Pelo qual eu fui eleito vereador em 1982. Eu fui eleito pelo Grupo Novo. Eu era Arena 3 naquele tempo. Bom, aí, 1980... O Grupo Novo, só para recordar, o Grupo Novo não surgiu exatamente quando o Maurício foi eleito pela primeira vez? Porque o Maurício era totalmente desconhecido. Aliás, o candidato que eles apontaram como candidato seria eu.
Falei, eu não vou soube ser candidato. disso. Falei, não. Aí apareceu o Maurício, além de uma pessoa extraordinária, eu gosto demais do Maurício, tenho um respeito muito grande por ele, pela verdade. família dele. É uma pessoa que hoje é um exemplo de pessoa designada, não é resignada, designada. Ele é uma pessoa que se entregou totalmente a Jesus, claramente, Jesus Cristo. Então é uma pessoa que cumpre o papel dele, é uma pessoa respeitabilíssima, eu gosto demais dele. E ele surgiu com uma novidade, quer dizer, um bancário ser candidato, ele não tinha assim uma expressão popular como eu tinha, porque eu fui presidente do clube de... fundador do clube de campo, presidente do IAR, presidente de um monte de coisa, né? Quem venceu mesmo foi o Grupo Novo. Grupo Novo. Que veio, Valdes, com uma ideia nova. Isso é que eu acho muito importante. Por exemplo, eu sou apaixonado pela alternância, não, apaixonado não. Eu sou partidário radical. A alternância de poder é uma necessidade. É uma necessidade para que ideias novas venham, né? E o Grupo Novo veio com uma ideia nova. E nós somos eleitos, né? E depois fizemos, o Sidney fez um bom governo também, o Maurício fez excelente governo até 1980. Foram coisas assim conquistáveis, né? Depois conquistadas. Depois o Sidney entrou, fez um excelente governo também. Eu entrei, fui mais ou menos feliz também. Eu acho o seguinte, que nós estamos vivendo hoje, você fez essa pergunta do Grupo Novo, estamos vendo hoje quase que uma necessidade de aparecer, não digo um grupo novo, porque nós éramos um grupo novo, nós éramos jovens, mas um novo grupo. O jovem hoje, mesmo o cidadão já formado, empresário de franca, professor, não se interessa pela política, eles não se interessam por isso. É impressionante, sabe? A gente vê isso, eu vejo com muita tristeza, porque afinal de contas não existe democracia sem a política, não existe democracia sem os poderes, né? Então, eu acho assim que no frigir dos ovos, essa entrada minha na política, para mim, foi maravilhosa, porque eu consegui fazer muita coisa pela Franca. Eu tenho como legado meu a minha cidade, além da minha atividade social, atividade na igreja, etc., mas eu tenho o legado que é uma administração de 93 a 96, que marcou presença, né? A administração 93 a 96. O senhor teve aqueles 2 anos, né, de mandato tampão, né, como o Sidney. Aliás, a intenção dele não era renunciar, né? Era se licenciar. A Câmara... A Câmara que o forçou, não é? Aí a oposição ao Sidney, o que fez? Não, nós só permitiremos você renunciar. Se você renunciar. E ele foi obrigado. Eles vieram me perguntar se você permitiria uma licença. Eu falei, mas quem sou eu? Eu sou amigo dele. Pô. Se ele quiser tirar licença, se ele quiser votar, vota. Mas a maioria da Câmara, problemas políticos, né? Você renuncia ou não sai. Exatamente. E aí ele teve que renunciar. Aí o senhor entrou, fez aqueles 2 anos de mandato tampão, foi bem. Fui bem. Não é? Foi bem, mas logo em seguida foi eleito... O Engler foi eleito o Maurício. Maurício, é verdade. E nós tínhamos uma força, tínhamos uma convicção da eleição ganha do Engler, né? O Engler estava ganho a eleição. E nós tínhamos também o doutor Aníbal, que foi que disputou também junto, né? Quando surgiu o Grupo Novo, o mais forte era o doutor Aníbal. Sem dúvida nenhuma, era o doutor Aníbal, não é? Aliás, aquelas histórias que eles dizem aí que o Grupo Novo falava, olha tal, pegaram o doutor Aníbal numa situação muito... Não é? Bom... Dizem, né, que soltaram isso e em resumo, a coisa pegou contra, né? Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci e conheço, porque está vivo, graças a Deus, que é o Chachiri, ele é que bolou isso, sabe? Ele bolou 2 coisas contra o Engler, né? Contra o Sidney, o Aníbal. Primeiro foi essa, a segunda foi o seguinte, do Engler, da outra eleição, que o Engler tinha votado contra qualquer aumento para o funcionalismo, e se ele entrasse, ele não ia aumentar o funcionalismo, ia tirar uma bunda. Aí pegou, arrebentou, né? Arrebentou. Mas foi eleito o Maurício. Em 88, foi eleito o Maurício. E foi até 92. Aí em 92 eu competi com o Sidney e com o Engler também, né? O Sidney foi candidato a prefeito nessa eleição que eu ganhei a eleição. Foi. Mas eu ganhei do Engler.
Também ganhei a prefeitura, ganhei do povo, né? Mas também foi uma surpresa fantástica, né? Jornais soltaram uma pesquisa que eu acredito tenha sido realmente a realidade, de 30 dias antes da eleição. A diferença entre o Engler e eu era mais ou menos assim, uns 30 pontos. Assim, né? E dizem que eu ganhei a eleição nos últimos dias da eleição. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu ganhei a eleição por 3.000 e poucos votos. Fiz um mal danado para o Engler, porque eu sei que ele ficou muito sentido, muito abatido com aquela eleição, estava ganha, né? Mas deixa eu contar para você uma particularidade interessante, uma curiosidade. Quem fez a minha campanha na televisão foi a minha filha, que ela é publicitária, a Bel, né? E o Ayrton emprestava um estúdio que ele tinha lá no Distrito Industrial, num galpão, e nós íamos gravar lá, eu e a Luísa Marçom, que aliás foi um fator ponderável, né, na eleição nossa também, né? E eu me lembro duas coisas. A primeira foi que eu fiz um quadro que sugeri para minha filha, ela topou. Que o Engler era deputado e eu quis ligar a candidatura do Engler ao abandono da cadeira de deputado. E quis criar uma figura de que o deputado era a ponte de ligação. Eu me lembro exatamente, muito bem disso. Eu desenhava assim. Desenhava a ligação do município com o Estado, porque ele não podia largar, né? Ele entrou na Justiça Eleitoral pedindo direito de resposta. E o juiz eleitoral negou, porque disse que não fiz nada demais. Eu peguei e repeti o programa. Meu caro amigo, imagina se eu te ofendi. Eu estou falando uma coisa que é verdade. Você não... e dizem que esse quadro, né, marcou muito. Então eu acho que foi uma surpresa, mas para mim não. Fui eleito e aí, Valdes, eu tenho que levantar a mão para o céu. Dou graças a Deus e graças aos meus amigos. Eu fiz uma administração, essa ficou marcada na história da Franca, né? O sistema viário que eu mexi na cidade inteirinha, a construção do polo esportivo. Que eu derrubei uma reforma, ele já estava aí, ele é de 1974, né? Mas o senhor fez aquela reforma transformando no que está hoje. Perdoe-me. Botamos no chão o ginásio, derrubamos tudo. Nós só aproveitamos o talude, né? Que permaneceu, porque nós colocamos, que ali era o único ginásio de Franca que tinha alguma expressão de público, né? Então eu me senti obrigado a construir o ginásio. Não, realmente foi. Então aquela canalização. E também a lembrança de ter dado o nome do professor Pedroca, né? Foi uma homenagem justíssima, não é? Não, e vou te contar uma coisa para os seus telespectadores também, curiosidade. O Pedroca formou-se comigo no ginásio e no Colégio Paulistano. O meu álbum de formatura tem a fotografia dele. Olha, nós formamos juntos, em 1946. Então. Formamos no ginásio juntos. Essa homenagem foi bastante justa, não é? O Pedro é uma pessoa fantástica. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, nós vamos para o intervalinho agora, rapidinho, logo na volta. Eu quero que o doutor Ari responda o seguinte: apesar do aparente bom relacionamento que existe entre o prefeito Sidney Rocha e ele, que existe uma rivalidade política também, parece que existe. E, inclusive, dizem que o doutor Ari pode sair novamente candidato a prefeito. Tudo isso quem vai responder é ele, viu, gente? Daqui a pouco, fica aí. Vender, a Ótica Via Prisma tem tudo a ver com você. Bom atendimento, bom preço e qualidade, sua visão é nossa prioridade. A Ótica Via Prisma tem tudo a ver com você. Calçadão da Marechal Deodoro 1377 Centro. Telefone 37240019. Ótica Via Prisma.
Castor, loja da fábrica em Franca. O resistente e confortável colchão, Colchões Castor, projetados e produzidos em alta tecnologia. Loja da fábrica exclusiva Castor, colchões e jogos de estofados ao alcance de todos. Ei, você aí das cidades da região, vem até Franca, é loja da fábrica exclusiva Castor, um sonho de colchão, próximo ao Franca Shopping. Muito bem, gente, nós estamos de volta. Antes de retomar a conversa com o doutor Ari Bolheiro, eu tenho certeza que está todo mundo aí ansioso para ouvir o que ele fala com relação ao relacionamento político Sidney, Ari, Sidney, e se o doutor Ari sai mesmo candidato a prefeito no ano que vem, não é? Final do ano que vem, está chegando. Antes de bater esse papo com ele, eu quero falar com você a respeito da Ótica Via Prisma, viu, gente? A Ótica Via Prisma é um sucesso, chegou para bombar mesmo, né, nesse segmento. O Rodrigo, a Sandra comandam aquela equipe sempre focada no que há de mais importante nos lançamentos e tudo mais, óculos de todos os estilos, melhores marcas, não é? Sem contar o departamento técnico digital que eles têm, que dá mais agilidade ao serviço e as condições especiais de pagamento em crédito próprio ou no cartão. Então, precisou Ótica Via Prisma. Onde fica? Lá no centro, calçadão da Marechal, atrás ali do Correio. Tem o Correio, atrás do Correio, na Marechal Deodoro. Ótica Via Prisma, prontinha para surpreender você. Falar em surpreender, será que doutor Ari vai surpreender a todos? Até lá também se é surpreender, né? Está todo mundo sempre esperando uma candidatura dele novamente a prefeito. E por que não o ano que vem, hein, doutor Ari? Hein? Ô, Valdes, você foi a um ponto muito importante de relacionamento e de política, né? Bom, primeiro, se me permite, eu vou contar um preâmbulozinho da candidatura da dupla que nós formamos em 2004. Nós havíamos sido prefeito e vice-prefeito em 1982, você se lembra. Em 2004, eu tinha consciência do meu valor eleitoral. Isso fruto de uma vida aberta, uma vida que a Franca inteira conhece, toda era dedicada à comunidade, uma vida de família que, graças a Deus, tudo bem, uma vida de prestação de serviços à sociedade, uma vida de empreendedorismo, uma vida religiosa. Então, isso marcou muito a minha figura. E uma esposa, que a gente sabe que ajudava muito a gente, muito bem. Então, me ajudou muito a refletir sobre política. Chegou em 2004, eu sabia que o meu potencial de agregar votos como candidato a vice-prefeito, analisando os candidatos, era fundamental. Para quem eu pendesse, modéstia à parte, eu tinha certeza que seria eleito. E quem eram os candidatos? O Sidney, o Biali, o Cassiano Pimentel e o Gilson de Souza. Cara, disputa dura, né? Difícil. Então, eu fui convidado pelos quatro, diretamente. O Sidney até que não foi diretamente, o Sidney foi uma conversa de interpartidos, mas não foi direto, mas tudo me convidaram. Eu não tive dúvida, fui conversar com os quatro, né? E me lembro que eu tinha um objetivo nessa minha participação como vice-prefeito. Em primeiro lugar, colocar esse meu prestígio conquistado, né? Essa minha capacidade de transferir voto conquistada também, para uma pessoa que fizesse o seguinte. Naquele tempo eu estava muito agastado, mas muito agastado mesmo, preocupado e inconformado com a administração de Franca, que era do PT, onde eu tenho amigos, até hoje eu tenho amigos, mas eu estava inconformado.
não aceitava que podia fazer tanta coisa que desse errado na Franca. Não era possível isso, entende? Deixou a Franca numa cidade complicada que todo mundo sabe. Mas fui conversar com o Cassiano, candidato a vice-prefeito. E o Cassiano, conversando comigo, etc., me assediou de uma maneira até muito educada, porque ele foi muito amigo dos meus filhos na infância, conhecia muita gente e tal. Mas eu fiz uma pergunta a ele que ficou sem resposta. Eu disse a ele o seguinte: olha, não me interessa o que vocês fizeram de errado ou de certo na administração. Quero que você me responda uma coisa. Apregoaram, vocês do PT, apregoaram a toda a comunidade francana que eu havia deixado a prefeitura quebrada com 15 milhões de dívida. Não era verdade. Começa por aí. Vocês sabiam que a dívida que eu tinha deixado, restos a pagar, eram 12 milhões, não 15. Segundo, vocês também esconderam ou não mostraram para a população de Franca que o próximo prefeito que me sucedesse teria a receber em janeiro seguinte, primeiro mês do mandato, verbas retidas, algumas incompreensivelmente pelo governo federal e pelo governo estadual. Incompreensivelmente o ICMS. Nunca aconteceu do Estado, ao transferir a verba devido ao prefeito em dezembro, ele transferiu em janeiro. Essa verba, mais a verba da merenda escolar, mais a verba da educação e mais a verba do governo federal com relação à saúde, isso davam 8 milhões. E isso foi recebido pela prefeitura em 1997, janeiro e fevereiro. Isso foi escondido. Falei para ele. Falei, vocês esconderam isso aí não se faz. Então, se você me provar, me mostrar quais foram as grandes obras que vocês fizeram em Franca nesses 8 anos, pegando uma prefeitura com uma dívida de 15 milhões, que não eram 15 milhões, e hoje deixando a prefeitura, que a gente sabe, ultrapassa os 100 milhões, quais são as obras que foram feitas em Franca? Ah, mas nós fizemos muita coisa na educação. Eu falei, educação, a verba é do Estado e da União, a escola é concedida com dinheiro do Estado, da União, e o professor também é o Estado que paga, a União que paga. Bom, resultado, não me convenci. Fui falar com o Biali. O Biali queria, porque queria ser candidato a prefeito. Foi uma reunião na casa do Dr. Joaquim complicada, comprida pra caramba. O Dr. Joaquim queria que ele saísse, candidato a vice, para poder fazer alguma carreira política antes de ser candidato. Ele não aceitou. Tudo bem, não aceitou, não aceitou. O Gilson me procurou, mas eu não casei com o grupo que estava cercando o Gilson na campanha. Aí eu optei pelo Sidney. Por quê? Por 3 razões. Essa eu não escondo de ninguém e falo para quem quiser ouvir e repito sempre. Em primeiro lugar, eu queria terminar com a era do PT em Franca. O Sidney era um candidato que tinha cacife para acabar com o PT, para tirar do PT aquela aura de administração boa que não era. O Sidney era independente financeiramente, o Sidney tinha a mídia na mão e o Sidney era político e também era inimigo do PT. Quer dizer, como inimigo ele poderia fazer isso. Segundo, nós teríamos 2 anos de governo com o PSDB, o Sidney é do PSDB. Esses 2 anos podem trazer recurso para a cidade. Tá certo? E a terceira, o Sidney, comigo, ele teve uma conduta absolutamente aberta. Quando eu conversei com ele sobre administração, conversando com ele a respeito de secretariado, etc., falou, isso nós vamos vamos fazer juntos, etc. E eu falei, Sidney, eu não quero nada. Não, você escolhe o que você quiser, a secretaria que você quiser. Eu falei, não quero sentar atrás de uma cadeira, eu quero ser o vice-prefeito para te ajudar administrativamente falando. E deu certo. Ele começou O primeiro ano de mandato foi um ano... a única coisa que eu alertei o Sidney, isso eu falo de boca aberta, viu, gente? Bem claro para vocês ouvirem. Falei, Sidney, dada a situação financeira da prefeitura, você só vai conseguir administrar Franca se você botar o Ananias, Sebastião Manuel Ananias, como secretário de Finanças. Ele não respondeu nada.
Não respondeu. Se você não puser o Ananias, você não vai conseguir administrar a Franca. Porque eu estou conhecendo como é que está a situação e conheço o que é o Ananias em termos de capacidade de negociação, de organização, o que ele tem conhecimento de finanças públicas, ele é advogado, ele é economista, ele É muito capaz. Muito né? capaz. Muito capaz. E mostrou. E Ele não mostrou. faz nem questão de ser chato naquilo ali no trabalho dele. Ele está nem aí. Ele não- quer ele- arrumar dinheiro para a Olha, se prefeitura. né? a Franca foi em primeiro lugar, ele falou, eu prefiro ser chamado de chata, a Franca aparece. Mas primeiro. não é, ele é desse jeito. E o Cid não Muito me falou capaz. nada. Não falou nada. Ah, depois a gente vê isso e tal. Chegou no dia da proclamação dos secretários, a grande surpresa, Ananias, secretário de Finanças. Falei, então, começou muito bem comigo também, porque é a única coisa que eu queria. Não queria secretariado, não queria nada. E fiz algumas propostas para ele de intervir em algumas coisas. Por exemplo, no Distrito Industrial, ver se organizava aquilo, fazer um projeto de desenvolvimento da cidade. Fui a Curitiba conhecer o IPUC lá, conversar com o pessoal. Comecei a fazer uns programas com ele, né? Só sei que as coisas que eu tinha liberdade toda, achava que eu tinha liberdade de chegar no gabinete dele, abrir a porta e entrar, cara, vice-prefeito, etc. E teve uma dessas vezes que ele não gostou. Ele não gostou de eu ter ido levar para ele uma consulta, uma proposta, que nós tínhamos conseguido uma coisa em São Paulo, o nome dele também valeu, claro. E ele achou ruim. Falou que eu estava mandando recado para ele, que eu não sou de recadinho. Aí eu queimei com ele. Eu não sou moleque de recado, né? Então tudo bem. Aí depois ele confessou para os amigos que ele me achava muito inteligente e eu entrava no gabinete dele assim de sopetão, ele estava discutindo alguma coisa, estava no fim da conversa já, eu entrava, pegava a coisa no ar, fazia uma proposta, virava tudo no começo outra vez, eu achava que eu atrapalhava. Ele falou, tudo bem, você administra sozinho. Agora, não tem nenhuma mágoa contra ele agora. Então tem, realmente. Houve um programa da política. Isso eu não escondo de ninguém, o pessoal sabe. Sem mágoa, sem nada, me afastei da administração. Né? O meu gabinete é um dos gabinetes mais frequentados da prefeitura, isso eu faço questão de dizer, né? Porque eu tenho aquela aura, né? Quando não aquela característica de ser o seguinte: todo mundo que vai me procurar é cidadão francano. Não importa a cor, política, o time que torce, a idade, o partido que pertence. Se for alguma coisa que interessa para ele e interessa para a comunidade, eu vou até o fim. Então, meu gabinete é muito frequentado. Eu apadrinho um monte de conquistas lá, de pessoal, coisa simples, mas acontece, e para às vezes as pessoas é muito importante. Mas o senhor não vai mais no gabinete, não entra... Não, de vez em quando, por exemplo, no final de ano, eu telefonei para ele, vou aí te dar um abraço e tal. Eu faço questão. É uma ocasião especial. Não, olha, o que acontece é o seguinte, o Sidney é personalista, né? Eu não preciso dizer. Então, a administração dele é dele. E eu não nego, quem teve voto foi ele. Aliás, alguém me pergunta assim, escuta, mas quantos votos você teve? Eu falei, eu não tive nenhum. Quando você votou, né? Você foi lá e votou no Sidney, apareceu a fotografia do Sidney. Eu era vice-prefeito, eu não tive nenhum voto. Na urna nem apareceu minha fotografia. Entende? Então, mas não tenho nada contra ele. Mas o senhor não respondeu, só falta confirmar que realmente é candidato ano que vem a prefeito. Olha, Valdo, isso aí eu vou usar uma figura que eu acho que você nunca ouviu na vida. Político que fala que não é candidato é mentiroso. É verdade. Então, agora, existe uma distância muito grande em dizer sou candidato, afirmar, reafirmar e analisar a proposta de ser candidato. Então, primeiro, ser candidato. Aliás, o comércio da Franca, o Edson, soltou uma notícia que causou um alvoroço aí na turma, né? Ele disse que eu ia ser candidata. Eu não escondo de ninguém. Eu sou filiado num partido, meu partido é oficializado, eu já fui prefeito, já fui vice-prefeito, já fui secretário do planejamento, eu tenho competência, eu tenho capacidade de administração, provei que eu tenho todas as qualidades para ser prefeito de Franca. Sou uma pessoa, essa eu sou irredutível. Sou uma pessoa seguinte, se tiver fazer alguma coisa
que a ética pode ser invocada, eu não faço. Invocada, eu não faço. E isso construiu a minha vida, eu tenho tranquilidade o que eu valho, tenho tranquilidade o que eu sou, tenho tranquilidade o que eu posso. Sou candidato ou não sou candidato? Isso quem vai dizer... Eu sei que está um prazo, E é o né? eleitor. Mas há um prazo. Setembro há um prazo, né? Porque setembro a lei eleitoral prova, né? E exige. Só poderão ser candidatos quem for filiado num partido até setembro. O senhor é PTB. Eu sou PTB. O meu partido, por um triz, entende? Por um triz não teve a maior bancada, porque se a Marinês tem mais 180 votos, nós faríamos a bancada com quatro Então, vereadores. Até setembro... Não, até setembro não. Até outubro, quando a eleição, eu sou... alguém disse que eu sou candidato a prefeito. Eu não vou negar. Bom, Pronto. eles têm algum outro nome? PTB tem algum outro nome? Forte PTB? para prefeito? Olha, eu acho o seguinte, PTB pode não ter, assim, os pessoal do diretório, os filiados, pode não ter, assim, em mente alguém que possa competir comigo dentro do PTB. Mas nada impede de que apareça a pessoa, porque o nosso quadro de filiados é um quadro bastante razoável, bom, gente competente. Pode ser, pode acontecer. Nós falamos no Ananias, só um detalhezinho aqui. Aliás, ele é um secretário tão importante para a administração que dizem que é o único que o Cid não chuta os cones com ele, né? Mas ou não é? Não, e não chuta o cone com o vice-prefeito também. Não, chuta aí cone com o é vice-prefeito com também. o secretário. Né? Não, secretário é verdade. Sabe? Mas tem uma razão, né? Todos nós conhecemos, a Ananias tem um tipo de comportamento interessante, né? Ame ou deixa. Ou ama ele ou detesta. Da importância a todos os demais, cada um no seu segmento e tal, mas o Ananias, em termos de levantar recursos, dinheiro aí para o Sidney administrar, porque sem isso, como é que ele ia? Não há possibilidade de transformar isso num livro e dar para o povo, para a população ler, para a sociedade ler. Mas algumas das negociações que o Ananias fez para poder gerenciar a dívida da prefeitura foram negociações de mestre. Eu participei de algumas delas. Eu participei, quando essa PFL principalmente, nós fomos a Campinas 3 vezes. Né? A inteligência, a argúcia dele é muito simples. Nós estamos administrando na prefeitura desde 2005, né? Agora está fazendo 7 anos, fazer 7 anos agora, 5 anos. A prefeitura saiu de uma situação de devedora incapaz, de uma devedora contumaz, de uma prefeitura sem crédito, de uma prefeitura mendicante, uma prefeitura sem nenhuma certidão negativa de nada, nem de fundo de garantia, nem de INSS, de nada, para uma prefeitura que hoje é respeitada e tida a vida e consagrada como uma prefeitura que paga tudo em dia, quando não paga antecipados, não pode, não paga antecipado, porque não pode. Você sabe que o poder público só pode... Recurso tem, né? Recurso tem. Nós temos, esse tempo todo de mandato, nós demos aumento para o funcionalismo todos os anos, nunca atrasamos o funcionalismo. Faz uns 3 anos já que nós temos um costume que a financeira da prefeitura permite. Em dezembro nós pagamos 3 salários, o de novembro, de dezembro, 13º. Nós pegamos a prefeitura com uma série de funcionários, quase 400, inadimplentes, recebiam R$5 por mês, o resto era débito. O Sidney mandou fazer um pool, um plano para poder financiar essa dívida, securitizar essa dívida. Hoje, graças a Deus, tem alguém que complica a vida ainda, mas acabamos com isso. Quer dizer, fizemos o que nós estamos fazendo em Franca. Esse homem, chamado Sebastião Manuel Ananias, tem muito a ver com isso.
Tá certo. Ari, nós ficaríamos aqui até amanhã, mas o papo é ótimo, mas o tempo nosso é que está mais do que estourado. Eu quero agradecê-lo, viu? É sempre uma alegria muito grande e você fala com uma clareza aí que realmente prende a atenção. Muito obrigado, meu caro. Eu que Ari agradeço Pedro Balieiro. Valdes Rodrigues. Opa! O intelectual da França. Que isso! Gente, um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima semana. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia de vocês. Painel Valdes Rodrigues. Oferecimento Ótica Via Prisma. Você merece o melhor. Castor. Um sonho de colchão.